Bom, obrigado a todos, especialmente obrigado ao Marcos, Armínio, Bonomi, André. É um prazer tê-los aqui dessa forma diferente. E nesse último painel do Encontro Brasileiro de Finanças, queria agradecer também aos nossos patrocinadores aí por nos apoiar continuamente. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para o Marcos. Na verdade, esse seminário, diferente dos outros aqui, é para ter uma discussão mais aberta, a pedido de todos os panelistas, na verdade. A gente vai ter apresentações relativamente curtas e a ideia aqui é discutir, receber perguntas aí de todos os participantes e discussão entre os panelistas. Então, eu queria passar a palavra aí para o Marcos. Bom, obrigado, Rui, obrigado, Alan, obrigado pelo convite aqui. Eu vou atuar mais como moderador aqui, vou fazer uma introdução entre 10 a 15 minutos, depois cada um dos três fala esses seus 15 minutos, e aí começamos uma rodada de perguntas e conversas, né, entre nós e com o público. Deixa eu dar um pequeno panorama mais geral, né, e na sequência Armínio entra com a parte macro, Bonomo tem a parte de crédito e André com as políticas sociais. Essa crise pegou o Brasil num momento difícil da nossa economia. A gente está com uma produtividade estagnada há uma década, né? E uma estagnação que veio de um baixo crescimento desde os anos 80. Tá? O crescimento da economia brasileira foi muito dependente do crescimento populacional nesse período que está acabando, né? Desse bônus demográfico que está acabando. No fim da próxima década vai estar a população em idade de trabalhar vai começar a se reduzir nominalmente. No auge dos anos 2000, com todas as circunstâncias favoráveis, inclusive o comércio exterior, a produtividade brasileira, a TPF, cresceu 1,6% ao ano, né, nos melhores momentos. Que é um crescimento, enfim, modesto. Né, e esse foi no auge que nós tivemos nos últimos 40 anos. Então, uma economia com problemas estruturais de baixo crescimento. Né, em simultâneo a isso, um problema estrutural dos gastos públicos. Né? E aqui no Brasil esse debate é sempre muito atrapalhado, que parece que é um debate entre austeridade, cortar gastos, não cortar gastos. E o nosso debate no Brasil sobre o tema fiscal é completamente diferente do debate do resto do mundo. Nós temos uma situação única no Brasil. Aqui no Brasil não é possível cortar gasto público. Esse é o primeiro ponto. Você tem uma parte discricionária muito pequena do gasto, né? Cada vez menor, que ela foi se reduzindo com o tempo. Ela está hoje no limite, quer dizer, hoje você cortar é faltar remédio, é cortar a luz de ministério, é uma fração muito pequena do gasto. E o gasto obrigatório, esse mandatório por lei, que cresce há 30 anos acima do PIB, né? Ele continua crescendo. Esse é um gasto que cresceu aí 6% ao ano desde 91, cresce aí 5% desde 97, né? Ao ano, acima da inflação. Né? E ele cresce por uma série de razões das próprias leis que os criaram. Né? Uma parte grande é previdência e assistência social. Esse é um gasto que crescia 12% ao ano. Agora, depois da reforma, vai passar a crescer 6%. E uma série de outros gastos que também crescem em função das regras existentes. Né? E aí isso é um manancial de regras espalhados nos três poderes. Você tem desde vinculações mais óbvias, saúde, educação, né? Agora a defesa também quer ter. Mas isso é só o comecinho do problema. E mesmo que acabe essas vinculações, não resolve. Porque todo gasto com o pessoal é um gasto que não é reduzível no Brasil. E, aliás, o Supremo confirmou isso. Pela Constituição, salário, servidores, não pode ser reduzido. Nem jornada, não pode. Então, o gasto público federal, ele é essencialmente previdência e assistência, que não podem ser reduzidos. Você pode apenas criar novas regras para frente. Isso pode reduzir o crescimento para frente, como foi a reforma no ano passado, mas é só reduzir o crescimento. Nada mais que isso. Pode ser mais rápido ou mais lento, nesse caso é razoável. Gasto com servidores, na sequência vem gasto com servidores e aposentadoria de servidores, que não podem ser reduzidos.
e, pelo contrário, devem aumentar, eles aumentam por reajustes frequentes e por regra de promoção, e aí isso vale sobretudo para estados e municípios, eu falo na sequência. Demais gastos, você tem decisões judiciais, alguns programas muito básicos, como seguros-desemprego, enfim, coisas muito... e alguns, enfim, outras poucas coisas a mais que também não podem, por força de lei, ser reduzidos. Sobra aí, atualmente, né, 100 bilhões, 80 bilhões, usualmente o que era o gasto está caindo para isso, que é o gasto discricionário, que é o que pode ser reduzido, que é o que paga da marmita do soldado, a energia, a compras emergenciais, enfim, que faz a máquina funcionar. E ele vem sendo comprimido. Nos estados, a situação é ainda mais dramática, estados e municípios, porque lá é essencialmente gasto com folhas de pagamentos. Né? Gasto com folhas de pagamentos que não podem ser reduzidos. Não podem ser reduzidos. E ali, ao contrário do governo federal, você preserva regras do Brasil Velho de quinquênios, promoções automáticas, né? Que fazem com que essa folha aumente, dependendo do estado do município, 3, 4, 5% ao ano, mesmo que nenhum reajuste seja dado. Mesmo que nenhum reajuste seja dado. E o que sobra, quase nada. Né? Cada vez, dependendo do estado, nada, quase nada, ou vai sobrar nada daqui a pouco. Os estados que estão um pouco melhores são estados jovens que não têm muitos aposentados, mas vão ter na frente. Até porque, mesmo com a reforma da Constituição, da Previdência, carreiras de PM e professor são separadas. E continuam com suas aposentadorias precoces e eles respondem pela maior parte dos gastos com servidores e aposentadorias. Os demais poderes, judiciário, legislativo, tem regras muito estranhas no Brasil. Né? A transferência de recursos a todo mês se dá com base no orçamento, não com base na receita. Isso significa que você tem um orçamento inflado com déficit, você tem que transferir, tem ou não tem dinheiro, que acontece, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro e outros estados. E tem uma série de decisões que acabam permitindo que esses gastos continuem a crescer. Então, a situação brasileira fiscal, então você tem uma situação que combina baixo crescimento da produtividade estrutural, por uma série de problemas institucionais, de desenhos de regras, da estrutura tributária disfuncional que a gente tem, enfim, barreiras a comércio, segurança jurídica para investimentos de longo prazo, fragilidade das agências, com essa história. E você tem um debate muito estranho no Brasil de um gasto público obrigatório que cresce acima do PIB, não interessa o que aconteça, e que continua a crescer. Então, o debate... a isso se soma a pandemia, e salvo o auxílio emergencial, a parte de saúde dessa pandemia foi muito pequena, tá, em relação ao volume total. Quer dizer, o segundo maior gasto até agora foi estados e municípios, e aí não é a pandemia. É para manter o gasto obrigatório. Não tinha como fazer ajuste, não era nada para remédio, para hospital. Era essencialmente para pagar os salários de servidores e aposentadorias. Com detalhes que o sistema previdenciário de estados e municípios, em geral, tem um déficit atuarial significativo. A última conta que eu conheço, de alguns anos atrás, era 80% do PIB. Essa conta tem que ser atualizada, até porque esse ano eles não estão contribuindo para a Previdência e vários estão sacando recursos para pagar, quem tem regime próprio. Então, quem passou por aquela reforma, alguns têm uns casos conhecidos. Então, você tem uma situação fiscal que é preocupante. E, de novo, não é uma questão de fazer ajuste fiscal, não fazer ajuste fiscal, esquece. Não dá para fazer ajuste fiscal no Brasil. Não dá. Você fez o que pôde nos últimos tempos, cortando o discricionário, que era uma bobagem frente ao resto. Acabou esse espaço. Agora ou vai reduzir, e não dá também para cortar gasto obrigatório. Dá para tentar reduzir o crescimento do gasto obrigatório no futuro. Ou não. Com um detalhe, e eu vou terminar 2 minutos, com um detalhe, de que o Brasil já teve uma expansão grande da carga tributária e do gasto público nos últimos 30 anos. Nossa carga tributária, desde meados dos anos 90 até agora, cresceu 9 pontos. A nossa dívida se tornou a maior dívida entre os emergentes. Que o gasto público brasileiro caminha para ser o maior do mundo entre os emergentes. Já é atualmente, né? Tem que olhar o último número. Se não vai virar.
com melhoras piores da política social do que os demais países. Então, você pega, por exemplo, os dados do Banco Mundial, pega lá os países que tinham um número de pobres parecidos com o Brasil, no conceito do Banco Mundial, 1,9 dólares por dia, 1995, pega lá, tem uns 19 países, olha o que aconteceu 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, é o Brasil dos que pior avançaram. Está ali na rabeira dos 4 piores colocados. Olha indicadores de aprendizado e gasto com educação. O gasto com educação era pouco mais de 1% do PIB. Em 2000 chegou a 3,9%. O último dado que é meio comparável com os demais países, para pegar uma mesma fonte, é 6,2%, né, do PIB, isso em 2015. Maior do que 89% dos países do mundo. E o nosso indicador de aprendizado é o mais ineficiente quando se olha o ensino médio. Mais ineficiente. É o pior resultado. E pode falar, não, mas tem país rico, tira o país rico, só os emergentes, nossos resultados são os piores. Então, você teve esse impressionante aumento do gasto público, aumento da carga tributária, aumento do endividamento, a ponto de ser o emergente que mais vai gastar. E, no entanto, isso não vira política pública. Na ponta. Educação, segurança, redução da pobreza. Então, nós temos uma disfuncionalidade do Estado brasileiro, tanto na maneira como ele arrecada, e aí, se quiser, depois podemos detalhar um pouco essas disfuncionalidades. Ela é muito mais complexa do que as pessoas acham, não é essa história que dividendo não paga imposto, não é só simples, não é só lucro presumido, é de uma complexidade inacreditável. E uma disfuncionalidade do sistema de impostos indiretos que incidem essencialmente sobre mercadorias, um conceito muito estranho lá de circulação de mercadorias, incidem sobre produtos, não é essa a boa prática do mundo, com diferenciação de alíquotas de produtos, com regras de compensação, enfim. Tem um mar de complexidades aqui envolvido. O Brasil é um país tão estranho que você pode ter 2 empresas fazendo a mesma coisa no mesmo estado e o regime tributário ser diferente. Do mesmo tamanho, tá? Do mesmo tamanho. E você tem uma complexidade tributária caótica, com princípios completamente diferentes, mas também, sobretudo, no gasto. Essa disfuncionalidade do gasto que você arrecada, você fala, vamos fazer um programa social, vamos botar... só que não chega. Não acontece. O dinheiro se perde no fundo, enquanto os outros países estão discutindo como pagar a conta da pandemia, a gente está discutindo, na verdade, como arrecadar mais para pagar o crescimento do gasto obrigatório. Porque ele vai continuar a crescer, ele continua crescendo, e ele vai continuar crescendo, a menos de reformas estruturais severas. Então, nós temos um desafio. É charmoso falar da renda mínima, cuidar, fazer. Nossa dificuldade de fazer com que essa máquina pública funcione de forma semelhante aos demais países, com esse problema que nós já somos herdeiros de carregar esse Estado grande e pesado disfuncional e nada pode ser feito para reduzi-lo, só para que ele cresça mais devagar. Né? E com isso a gente chega nessa crise e agora eu passo a palavra para Armínio, explicar que Armínio, Bonomo e André vão explicar como é que a gente sai dela. Né? Armínio, com você, querido. Já estou colocando, Armínio, só um instantinho. Olha só, deixa eu tentar aqui. Eu tive umas dicas aqui. Vamos lá. Muito bem. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Eu sou um consumidor do que a academia produz e aprecio muito participar de eventos como esse. Eu estou ainda tentando me recuperar da apresentação do Marcos, acho que, de certa forma, facilita a minha. Eu, de qualquer maneira, já bebo na fonte dele, não é de hoje. Mas o quadro realmente é
é um quadro apavorante. Tem um slide aí na tela, mas antes de chegar nele, eu queria fazer uma breve introdução sobre o tema da minha parte, que é a política fiscal e monetária. Essencialmente, registrando aqui que nós estamos vivendo, não só no Brasil, a situação no Brasil é essa que Marco já detalhou, mas no mundo, uma situação bastante extrema e não é de hoje. É um mundo com pouquíssima inflação, juros que vem caindo há 30, 40 anos, algo que espelha um excesso de oferta global, excesso de poupança. Existem várias histórias assim semelhantes, a maioria delas razoáveis. Uma inflação ancorada, muita coisa que a gente não entende. São 2,5 bilhões de pessoas entrando no mercado de trabalho na Ásia, trabalhando muito, estudando muito, e assim por diante. Temos visto também uma tendência inexorável de crescimento do endividamento em geral, e agora, enfim, os tempos aí de pandemia, mais ainda. E talvez não seja muita surpresa, mas tivessem me dito há 10, 15 anos atrás que os bancos centrais do planeta estariam fazendo o que eles vêm fazendo já desde 2009, eu ia dizer impossível. Aliás, eu teria dito impossível também não conseguir inflacionar. Essa é uma visão mais brasileira. Para um brasileiro, você dizer que é difícil inflacionar não é meio estranho, mas enfim. Mas os bancos centrais estão aí com políticas chamadas não convencionais, de fato são, e, no fundo, adquirindo uma reputação de que eles podem resolver tudo. Assuntos de inflação, ok, mais ou menos, mas difícil dizer que a inflação no mundo está fora de controle, está 0,5% abaixo da meta, 1% abaixo da meta. Questões de crédito, questões cambiais, questões até fiscais. E acho que é muito estranho e oferece um exemplo complicado para nós. Nós não somos um país maduro, com todo o crédito do mundo à nossa disposição. Além dessas questões mais tradicionais, macro, o que nós temos visto também no mundo, de umas poucas décadas para cá, além do crescimento da alavancagem, pelo menos eu tenho a sensação que são crises que vão se sucedendo e cada vez maiores. O que sugere uma certa endogeneidade. E eu até hoje não consegui, de algum acadêmico de renome, a resposta à pergunta: se você pudesse começar do zero, como você redesenharia o sistema financeiro do seu país ou até do planeta? Os sistemas são muito engatilhados, não tanto quanto as coisas aqui no Brasil, mas são tremendamente engatilhados. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre Brasil, e tem alguns temas que estão quentes, e eu acho que eles aí encaixam bastante bem na introdução de Marcos. Esse primeiro slide, ele é só um lembrete, assim, todo dia de manhã dá uma olhada nisso. Se você pensa em Brasil, e esse gráfico é uma forma de mostrar essa questão, mas eu acho que é uma boa, que é o PIB per capita do Brasil dividido pelo PIB per capita americano. E aí o que aparece é um país que cresceu bem durante as décadas de 50, 60 e 70, mas com o modelo errado, e depois quebrou, e na verdade nunca mais voltou aquele pico, usando como denominador o PIB per capita americano como uma proxy do que seria assim, a fronteira da produtividade, poderia escolher outros. Tivemos alguns momentos bons, eu diria fase de estabilização até o Lula.1, com certeza, mas depois quebramos de novo. Tá? Então, eu queria começar falando sobre essa última derrapada aqui, que foi uma queda, isso implícito aí está uma queda de 7% do PIB, quase 10% do PIB per capita, e uma queda que foi, eu diria, fruto de escolhas erradas, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto microeconômico, as duas coisas. Aí elas se conversam. Essa queda veio de um colapso de confiança. O Brasil tinha um sistema que estava funcionando, estava sendo aprimorado, tripé, uma situação que avançava bem no fronte do crédito e em outras áreas.
E, claro, uma obra inacabada, e de repente houve uma mudança de rumo, com grandes prejuízos, tanto do ponto de vista da produtividade, quanto da estabilidade macroeconômica. E o que veio foi esse colapso, e é sempre bom lembrar que ele veio a partir de decisões que foram tomadas, sobretudo na área fiscal. Quem tem essa visão de que gasto é vida, tem que olhar esses dados e com um mínimo de bom senso, concluir que o gasto aqui foi uma confusão danada, foi um gasto de má qualidade. Esse é o colapso do saldo primário, que foi do pico até o pior momento, 5, 6 pontos do PIB, não é pouco. Foi esse período de subsídios, desonerações, etc. Eu tenho aqui um exemplo, um excelente relatório que feito pelo, acho que esse é um dos excelentes relatórios do Tesouro, da Secretaria do Tesouro, mostra aqui a evolução dos subsídios federais. Aqui, por exemplo, teve um furo bastante grande, isso saiu de algo 3 e pouco por cento do PIB para 6, 6,5%, 7%. Um pedaço foi BNDES. Aqui, graças a um bom trabalho feito na gestão Maria Silvia Marques, Vinícius Carrasco, Coutinho e outros, essa parte, pelo menos, foi não só economizada, como eu diria, deve ter contribuído para alocar melhor capital também. Mostro isso, tem alguma coisa foi possível fazer, mas está longe. Esse número nunca entrou na conta, ele estava abaixo da linha, mas nós que somos economistas sabemos que a realidade vale mais do que a contabilidade. Um outro dado importante, que espelha um pouco esse caos que nós estamos vivendo, foi, e é um fato histórico também, o Brasil historicamente investiu pouco, relativamente pouco, e nos últimos anos houve uma queda de 5 pontos do PIB no investimento, a despeito de uma fase razoavelmente boa de reformas. Na verdade, que o Congresso vem fazendo reformas relevantes desde o governo Temer, e segue fazendo, mas mesmo assim a coisa não anda. Esse é um ponto também para nós refletirmos. Não quer dizer que não se deva fazer reformas, obviamente. Mas há uma queda, essa queda também aconteceu mesmo tendo o mercado de capitais substituído o BNDES. Então, essa ideia de fluxo de fundos e tal também não explica muito. Agora, o fato do investimento público ter caído tem tudo a ver com isso que Marcos disse. O investimento foi uma vítima. Não que o investimento fosse todo bom, você pode argumentar com muita ênfase o contrário, mas, de qualquer maneira, ele foi por água abaixo. Eu venho falando de um tempo para cá, um olhar um pouquinho diferente sobre o mesmo tema. Marcos conta a história, o drama do gasto público brasileiro e da situação da estrutura tributária brasileira como ninguém. Mas tem um aspecto que sempre me chama a atenção, esse é o governo consolidado, né? Então, governo federal, estados, municípios, os 3 poderes, e aqui é a soma de gastos com previdência, sistema previdenciário e a folha de pagamentos do governo, e o Brasil é um ponto totalmente fora da curva. Eu concordo com o Marcos que é impossível apertar um botão e corrigir isso para agora, mas eu realmente acho que o Brasil não vai ter a menor chance se não fizer algo que está implícito aí, que já foi dito também, que é insistir na reforma da Previdência, vai ter que fazer outra, e fazer uma reforma do Estado, uma reforma administrativa muito caprichada. O nosso número é realmente um número que não faz sentido. Esse é um benchmarking. Existem exemplos bem-sucedidos feitos em determinados estados. O Estado do Espírito Santo, extraordinariamente bem administrado na gestão Paulo Artung, fez na área da saúde, por exemplo, uma consultoria século XXI, usando padrões de benchmarking, economizou 1/3, uns 30%. Ele, pelas regras, teve que gastar, mas gastou mais, prestou o melhor serviço. Então, acho que essas duas frentes precisam acontecer, inclusive porque o trem do gasto aqui no Brasil está descarrilhado, ele é descarrilhado. Em algum momento nós vamos ter que parar. Então, é fato que há pouquíssimo espaço para se abordar essa questão. Algum espaço há
nessas brechas tributárias todas, mas se você fizer a conta na ponta do lápis, também não vai resolver tudo, ajuda alguma coisa. Eu não estou dispensando meio ponto do PIB, 1 ponto do PIB, acho que isso tudo, acho que tem que fazer tudo, mas isso é algo que não pode ser visto como a solução para tudo. E as demandas por gastos, mesmo que se conserte isso que está aqui, vão seguir também, algumas vão seguir aumentando na saúde, sobretudo, por razões óbvias, demográficas e até tecnológicas. Então, as soluções, no curto prazo, são extremamente limitadas e qualquer sinalização que se dê para o prazo mais longo depende de reformas muito difíceis de se acontecer e, eu creio, padecem também hoje de um horizonte de credibilidade também limitado, em função, enfim, sem querer politizar muito a coisa, mas nós temos um governo que não vem liderando em várias frentes e isso acaba que afeta o resultado geral aqui da nossa economia. Bom, passando para temas de política monetária, caminhando para concluir, o que a gente vê aqui? Queria falar de 2 temas que são muito próximos. São eles: a gestão da dívida pública, essa que só faz crescer, e a gestão da política monetária, e elas se conectam e precisam ser pensadas independentemente e também em conjunto. O que se vê no Brasil é uma versão tropicalizada. Bom, isso aqui é só o número que já está embutido aí no que nós já falamos. Com o Covid, os números pioraram bastante. Era para gastar, gastou-se pouco na saúde, sim. Gastou-se de maneira não planejada, sim. E agora vamos ver como é que vai ser no ano que vem, nos anos seguintes. Isso gerou um crescimento da dívida que já vinha subindo desde o colapso da Dilma, foi de 50 para 75 do PIB, agora vai de 75 para 100 e depois vai continuar a subir. Tem muitas simulações que supõem um crescimento mais acelerado e uma virada no fiscal, mas elas são, a meu ver, enfim, mais um desejo do que propriamente um plano. Não há um plano para sair dessa armadilha em que nós estamos. Isso é tremendamente desconcertante, para falar a verdade. Mas, então, eu queria mostrar um pouquinho do que é o que eu chamaria de o que seria o equivalente à política monetária exótica que se vê aí pelo mundo afora. No Brasil acontece mais na gestão da dívida do que propriamente na gestão da política monetária. Isso seria uma espécie de QE, quer dizer, afrouxamento quantitativo tropical, que aqui no Brasil acontece através do encurtamento do prazo da dívida pública. Tem um gráfico aqui, são dados do Banco Central, do Tesouro. Aqui em amarelo nós temos o prazo médio da dívida. Esse é um dado calculado com o prazo remanescente dos fluxos de caixa dos títulos, tá, completos. Você pode fazer só com o prazo final de vencimento, ela fica um pouco mais longa, mas infelizmente juros também caem na conta. E depois tem a duração. A duração é importante porque o Brasil tem títulos emitidos com taxa flutuante, o que, salvo numa situação de risco extremo, como aconteceu em 2002, tendem a ser títulos mais estáveis, se não houver um colapso maior de confiança. Em 2002 houve, depois, felizmente, foi superado. Dá para ver aqui que isso, desde essa fase mais problemática na condução da política fiscal, que começou antes do colapso já da transição ali 14, 15, e já vinha com maquiagens e pedaladas e coisas, você podem ver também que o prazo já vinha diminuindo. O que é isso? Essa é a forma defensiva de se fazer o que se faz, vamos dizer, nos países mais avançados, de forma ofensiva. O que eles fazem lá é comprar os títulos longos para achatar o prêmio de risco da curva, a estrutura a termo ficar mais horizontal,
e, com isso, ajudar a aumentar o preço de outros ativos e, enfim, tem impacto também na economia pelos mecanismos usuais. Bom, esse kiwi tropical, no limite, ele vai caminhar para um prazo muito curto. Em 2002, eu estava no governo, nós não conseguimos vender papéis que vencessem depois de novembro. Dezembro, a turma já não queria. Eu espero que não se volte a isso, mas foi um momento assim, de alta tensão. O que nós temos a nosso favor hoje é uma situação confortável de reservas cambiais e o câmbio flutuante. Quer dizer, esse arcabouço de análise, num modelo antigo, com câmbio administrado ou fixo, era crise automática e certa. Aqui nós tivemos, o real foi a moeda que mais se depreciou no planeta aí esse ano, mas propriamente não constitui uma crise. Um outro tema que surge de vez em quando aí nas discussões também, que eu acho assim exótico, que não faz nenhum sentido, é o tema da monetização. Tem um monte de gente que fala, não, vamos monetizar, porque isso aqui vai resolver todos os problemas. Eu, sinceramente, depois de ouvir aqui os 15 minutos do Marcos, eu podia até parar. Mas assim, vai resolver o quê? O quê? Com a nossa história. Mas a verdade é a seguinte, primeiro ponto, isso é conversa aqui de economista. Há 40 anos que nenhum Banco Central do planeta usa agregados monetários para coisa alguma. O último que tentou foi o Paul Volcker, um pouco antes da vitória dele sobre a inflação americana, e que já se vão aí mais de 40 anos. Ele desistiu rapidamente de usar agregados monetários e fez o que todos os bancos centrais já mais ou menos vinham fazendo e desde então fazem. Estabeleceu uma política de fixação da taxa de juros, ou pelo menos um corredor bastante estreito. Então, assim, não há possibilidade de emissão monetária, falando tecnicamente, sem o juro estar em zero. E se o juro estiver em zero, aí não faz muita diferença você emitir dívida ou moeda, tá? Com pequenos prêmios, mas é por aí. E se você encurta o prazo, como a moeda paga bastante, um bom pedaço da moeda paga juros, são quase moedas que se tem no sistema, isso, infelizmente, não é a solução. Mesmo que se chegue a um juro zero, eu não tenho nada contra juro zero, diga-se passagem, se a situação aqui exigir, a inflação ficar lá embaixo, etc., o Banco Central pode levar o juro a zero. Não vejo nenhuma razão maior para que isso não aconteça, desde que a situação, em geral, fique sob controle. Mas, no entanto, mesmo que se emita moeda, depois, voltando à situação normal, a turma não vai querer ficar com essa moeda. Na medida que exista dinheiro pagando juros, você vai voltar para uma aplicação e o problema, portanto, não se resolveu. Não resolve mais, resumindo aqui, isso não resolve nada. A situação no Brasil ela se mantém relativamente sob controle. Como eu disse, por causa das reservas, esse é um outro gráfico bom de se analisar. Tem outros países, eu hoje de manhã olhei um pouco outros países que têm uma situação menos confortável aqui, apesar de terem uma situação fiscal melhor do que a nossa. Um indicador clássico também a dívida pelas reservas. Uma conta ainda melhor seria dívida de curto prazo dividido pelas reservas. Não me ocorreu fazer isso hoje de manhã. Mas, para resumir, eu acho que nós estamos numa situação extremamente apertada, do ponto de vista macro, muito arriscada, não há margem de manobra, não há plano. As reformas que poderiam começar a acertar as coisas mais lá na frente, o que já ajudaria, andam paradas. A reforma da Previdência foi boa, mas foi incompleta. A reforma administrativa está engavetada. O que se poderia fazer no curto prazo, a lei não, muita coisa a lei não permite. Então, é um quadro macro bem preocupante. A minha previsão é que a carga tributária vai acabar aumentando, provavelmente desfazendo alguns desses subsídios, mas vários são difíceis de se desfazer também. E o resto, eu realmente não me arrisco a prever, mas eu não vejo bons cenários pela frente se nós não começarmos a trabalhar em construir um futuro melhor
para tentar estabilizar essa fase descontrolada no campo fiscal. Bom, Marcos. Isso. Obrigado, Armínio. Bonomo, vamos lá. Vamos tentar ficar nos 15 minutos, tá? Bonomo, obrigado. Libera o microfone, Bonomo. Você está no final. Apresentação grande, Bonomo. Vamos ficar nos. Só para cumprir por causa do tempo, tá? Eu vou cumprir, eu estou com o cronômetro. Pode deixar, vou pular muitos slides. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Esse é o 20º Encontro Brasileiro de Finanças. Há 20 anos atrás, nós estávamos aqui fazendo o primeiro encontro de finanças. Agradeço ao Rui e ao Alan o convite. E, inclusive, o Armínio era presidente do Banco Central e fez a abertura desse encontro há 20 anos atrás. Então, é uma feliz coincidência estar aqui 20 anos depois e participando de um painel com o Armínio. Obviamente, com o Marcos e com o André também. Eu tenho muitos slides, mas eu vou pular um monte de coisa e a minha apresentação é bem complementar ao que foi dito, né? Então, primeiro, como estava o Brasil, a economia brasileira antes, eu acho que o Marcos e o Armin falaram bastante sobre isso. Então, deixa eu falar um pouco um breve diagnóstico, eu vou falar mais da crise em si, do Covid, na parte econômica. Então, tem essa crise, é uma pandemia, as pessoas querem se proteger da pandemia, tem risco de contágio e as pessoas, então, deixam de consumir e de produzir para se proteger da pandemia. Então, isso é um choque de demanda e oferta ao mesmo tempo causada por esse medo. O que é predominante? Claro que os efeitos são heterogêneos em diversos mercados, o efeito agregado, acho que predominante é o efeito sobre a demanda, conforme indicado pelo efeito de inflação, sobre uma deflação. É um choque, a princípio, temporário, embora vai demorar mais do que as pessoas achavam no começo, mas com alguns efeitos irreversíveis. Ele acelera alguns processos. Na oferta, a gente tinha já um processo de adoção de tecnologias poupadoras de mão de obra. Esse processo está se acelerando e que tem um efeito especialmente sobre a demanda de mão de obra de baixa habilidade. E na demanda, a gente tem também uma mudança de padrões de demanda. E isso vai... Então, essa mudança de padrões de demanda gera uma incerteza em relação a que negócios serão viáveis depois. O que fazer? O que você pensa, basicamente, pensando num choque temporário desse tipo, você tem que dar assistência temporária às pessoas que estão temporariamente sem renda e fazer uma ponte para que as empresas que eram viáveis antes da pandemia façam a travessia. Esse é o diagnóstico mais clássico, mas, na verdade, tem alguns complicadores, não é exatamente bem isso. Quais são os complicadores? Bem, essa pandemia é muito mais duradoura do que se pensava no começo, e por isso a implicação disso é que esses auxílios que são pagos vão ficar muito mais caros de financiar pelo tempo todo, inclusive porque as pessoas deram auxílios generosos achando que era por menos tempo. A mudança de padrão de demanda faz com que essa ideia de que empresas que eram viáveis antes do choque, muitas não vão ser mais viáveis depois do choque. Então, essa receita de financiar qualquer empresa que fosse viável antes da pandemia já não é uma receita ótima. Você não quer ficar financiando algo que não uma empresa que não é solvente, que não é estruturalmente viável depois da pandemia. E a terceira é que a mudança tecnológica que causa essa mudança na demanda, na estrutura da demanda de mão de obra, afetando especialmente quem tem menos nível educacional, vai aumentar a desigualdade social, que vai requerer ações mais focalizadas em resposta a isso. Agora, como é que está sendo a resposta à crise no Brasil? Assistência a pessoas sem renda, auxílio emergencial,
Assunto do André, não vou meter nisso, 64 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial. Várias medidas do Bacen para segurar a liquidez do sistema financeiro. Também não vou entrar em detalhe que liquidez não parece estar sendo o problema nessa crise, diferente de outras crises. Incentivar também os bancos a refinanciar e financiar pequenos, como uma MP de ontem. Política monetária, o Arminio já falou um pouco, e ajuda as empresas para oferecer financiamento de folha e empréstimos às empresas. Política monetária, não vou falar, mas eu vou só enfatizar uma coisa. Diferentemente, o Arminio já tocou nesse ponto, diferentemente em 2002, o governo tem ativos líquidos em dólares. Então, toda vez que há uma desvalorização cambial, melhora o fiscal. Isso é diferente de 2002. Então, muita gente andou falando da dificuldade de diminuir os juros que poderia desvalorizar o câmbio. O câmbio tem esse efeito estabilizador e não diferente, não instabilizador como era em 2002, que o governo era devedor líquido em dólar, você aumentava os juros e você desvalorizava e piorava a situação fiscal. Incentivos, ajuda as empresas. Tem um programa de manutenção do emprego, que está sendo um dos mais bem-sucedidos na crise, que é o chamado BEM, tem 12 milhões de trabalhadores aí afetados entre redução de jornada de trabalho e suspensão de contrato de trabalho. Tem um financiamento à folha que não pegou, talvez pela contrapartida da manutenção do emprego, ou porque o dinheiro vai para pagar diretamente o trabalhador, não chega dinheiro na empresa. E financiamento à micro e pequena empresa, que até demorou muito a ter alguma coisa acontecendo efetiva. Tem o Pronamp e, mais recentemente, de 2, 3 semanas para cá, ele começou a funcionar, tem tido uma boa demanda. Os 15 bilhões que o governo separou já estão praticamente utilizados e isso imagino que deve ser ampliado. E se fala também de financiamento lastreado em fumaça, que é recebíveis de empresas através das maquininhas, mas isso ainda está em discussão e ainda não implementado. Ou seja, em resumo, o primeiro programa de manutenção de emprego foi relativamente bem sucedido e o financiamento à pequena e microempresa fora disso começa a funcionar, mas isso é muito tardiamente, depois de vários meses de crise. Então, aqui eu tenho alguns dados, alguns gráficos para mostrar esse índice de isolamento social. É claro que, numa pandemia como essa, o isolamento social é uma próxima da atividade econômica. Então, a gente tem que o isolamento social ele cresceu, aumentou exatamente no começo de abril, final de março, começo de abril, e foi exatamente quando a gente teve uma queda muito acentuada da atividade econômica. Você vê que o isolamento está diminuindo, mas ele não voltou ao nível que era antes, um pouco acima dos 20%. E também isso reflete que a atividade também não chegou. A gente está longe de estar tendo uma recuperação em V. Entretanto, se a gente olhar o Ibovespa, que é esse próximo gráfico, a gente vê que parece ter uma recuperação bastante acentuada, né? O Ibovespa sugere uma recuperação em V. E o nível do Ibovespa, esse aqui é do dia 15, ele estava 12% abaixo do pico, enquanto lá em março ele chegou a estar 43% abaixo do pico. Isso aqui é um gráfico que tem sido comumente apresentado, vi ele em algumas apresentações, que você tem a massa de rendimento de todos os trabalhos e o rendimento médio dos trabalhos. O rendimento médio dos trabalhos é a curva azulzinha, que é essa que está subindo aqui, né? Que inclui algum efeito do auxílio emergencial. Então, as pessoas olham para esse gráfico e dizem assim, não, o auxílio emergencial é tão poderoso que não temos mais problema de demanda e vamos ter uma recuperação em V. Talvez isso justifique o que a gente vê no mercado. Além dessa medida ser viesada em si, eu não vou explicar por que, talvez se o André for tocar nesse assunto, mas eu posso, nas perguntas, dizer por que isso é viesado. Isso não reflete a precariedade do mercado de trabalho, que eu vou falar mais a seguir. Então, aqui a gente tem uma medida mais geral de atividade, que é uma proxy mensal do PIB, feita pelo IBRE,
E aí a gente vê exatamente em março você teve uma queda de 5%, mas foi só um pedaço de março, então a gente vê como essa queda é profunda, que foi meio março. Em abril você teve 10% de queda, e em maio, que muita gente estava esperando aí a recuperação em V, você teve uma humilde recuperação de 0,7%, ou seja, a gente continua no fundo do poço. Em dados, a gente normalmente não tem... esses efeitos são heterogêneos entre vários setores. Serviços certamente é o setor mais afetado nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. No Brasil, a gente teve um efeito sobre indústria de transformação também muito grande, mas talvez devesse a férias coletivas, você tinha estoque adicional, não tem motivo para esse ser um setor tão afetado assim. Você já vê alguma recuperação em maio da indústria de transformação, e eu imagino que a recuperação da indústria de transformação vai ser bem mais rápida. Em serviços, a gente vai ficar com problema no setor de serviços há mais tempo. Só para ver algum dado de junho, tem esse aqui, dados do varejo, de vendas de cartão de crédito, onde a gente pode ver a queda muito grande, 12,5% em março, 37% em abril. E a gente vê que em maio começa a recuperar e em junho recupera mais um pouco. Mas, de novo, o primeiro dado que eu mostro aqui sobre junho não parece uma recuperação em V, né? Parece uma recuperação bem lenta. E, finalmente, a gente olha para os dados de mercado de trabalho, onde a gente vê uma queda de 10,7% na população ocupada, uma queda substancial. E se a gente divide isso entre setor formal e informal, o informal é em laranja, o do informal é 15%, mais de 15%, ou seja, afetando mais os informais e os mais pobres. Para a gente ter a noção do mercado de trabalho, a gente tem que a população ocupada caiu 10 milhões, que foi mais ou menos a queda da PEA de fevereiro para cá, de 10 milhões. Se você somar com os desempregados, 10 milhões mais 12,7, você tem 23 milhões aproximadamente de pessoas que estão entre desempregados e pessoas que saíram na força de trabalho por força da crise. Então, isso é uma situação calamitosa que eu não consigo ver recuperação em V em uma situação dessa, dado que não há perspectiva de recuperação rápida do mercado de trabalho. E fora que tem 5,6 milhões dos contratos suspensos, que eu acho que talvez tenha alguma probabilidade disso não voltar, né? Então, seriam mais ainda. Ou seja, o mercado de trabalho mostra um panorama desolador. Eu vou pular isso aqui sobre perspectivas de atividade e emprego. Vou enfatizar aqui que a gente deve ver um aumento da desigualdade. Isso a gente consegue ver nos dados do Chet e do Eric Hurst para os Estados Unidos, mostrando que a crise afeta especialmente trabalhadores não qualificados, onde você tem melhores dados. E os dados do Chet também mostram um resultado, um aprendizado de crianças de famílias mais pobres. A gente tem uma desigualdade no acesso à internet e no acesso a hardware e na orientação em casa, em que, então, essa desigualdade de educação que existe, ela se torna mais acentuada na crise. No Brasil, esses efeitos são mais pronunciados, então a gente pensa que a gente tem que melhorar o suporte social e, do lado, universalizar a internet, porque isso se tornou um diferencial em termos de igualdade, e que alunos de baixa renda deveriam receber um computador e tablet. Isso está acontecendo em escolas públicas americanas, da mesma forma que recebem livro didático. Sem isso, é difícil pensar em você ter alguma redução de desigualdade, ao contrário. A desigualdade vai se acentuar mais ainda. E aí, tocando aqui, voltando para o assunto do Marcos e do Armínio, a gente teve um waiver do teto de gasto para despesa extraordinária, a dívida PIB vai se elevar para 100% do PIB, e a gente tem uma demanda por gastos sociais, mas o problema fiscal coloca restrições à capacidade de financiamento.
E aí será que vai ter um aumento permanente de gastos ainda por conta dessa demanda de gastos sociais? Um pouco para mostrar aqui umas figuras de evolução da dívida PIB. No ramo de baixo, você tem, ano que vem, você volta com um teto de gastos do jeito que estava. No ramo de cima, você tem 300 bi de aumento de auxílio emergencial. E aqui essas curvas abrem-se dependendo de que, quando o indexador do teto de gasto, você tiver uma oportunidade de revisá-lo em 2026, se você mantiver o indexador como é atualmente, ou seja, só pela inflação, você tem aqui. Se você crescer a metade do crescimento do PIB em termos reais, você vai para a linha de cima. Ou seja, essas figuras mostram crescimentos de dívida PIB assustadores, só para colocar um pouco em gráficos e em números o que o Marcos falou. E isso cumprindo o teto de gasto, que requer todas essas reformas, mais reforma da Previdência, porque o teto de gasto não se cumpre se não fizer essas reformas todas adicionais a serem feitas. Então, isso não é a situação atual projetada, isso é uma situação que requer ainda várias reformas radicais. E eu vou terminar aqui colocando uma coisa que me fez pensar. A gente tem capacidade como nação de encaminhar os nossos problemas que parecem ficar cada vez mais difíceis. A gente teve uma pandemia, teve respostas no mundo inteiro e a gente não respondeu bem a essa pandemia. Fomos um dos países que respondeu pior à pandemia. Responder adequadamente à pandemia ia requerer o quê? Sacrifícios de curto prazo que teriam payoff no médio e longo prazo, né? E uma repartição de sacrifícios para um bem comum, ou seja, não adianta uma pessoa se proteger, né? Tem uma coordenação, todo mundo se protege, e aí você consegue dirimir a pandemia e consegue um efeito positivo. A pandemia deixou como herança um agravamento da situação fiscal, uma situação social mais precária que requer recursos do Estado. O encaminhamento de uma proposta de melhoria social financiada de forma adequada requer um ajuste fiscal muito importante, que vai ter perdas, pelo menos para a parte da sociedade no curto prazo, e coordenação para se aprovar uma série de medidas que sejam consistentes e que nos levem a um rumo na sustentabilidade fiscal com as medidas que obtenham o seu objetivo social. Mas o fracasso no combate à academia, o fracasso no combate à pandemia é indicativo das dificuldades que a gente vai enfrentar. Ou seja, se a gente não foi capaz de combater a pandemia, é porque a gente tem uma fragilidade em termos de comunicação, de coordenação, que essa mesma fragilidade deve afetar a gente no futuro ainda. Obrigado. Obrigado, Bonomo. André? Olá, pessoal. Primeiro, agradecer aqui a presença, bacana estar aqui com todos vocês, e agradecer o convite do Alan e do nosso Rui. Eu só vou pedir para o pessoal, desculpa, eu vou desligar o meu vídeo, eu deixar ele desligado, porque minha conexão está um pouco instável, tá? E eu vou rapidamente fazer o upload da apresentação. Então. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Perfeito, André. Perfeito? Vamos lá. Tá bom. Eu vou falar brevemente, fazer duas considerações aqui para vocês. Eu estruturei falar um pouco dos nossos programas sociais e dos custos, isso, e vai muito em linha ao que vocês já falaram, que o Marcos falou e o Bonomo também. Discutir um pouco como é que está a focalização desses programas, que eu acho que é uma questão importante, e aí farei algumas considerações
né, a respeito disso, muito do que já foi falado pelo próprio Bonomo, né? Mas antes de chegar logo nas conclusões, então eu vou lançar a síntese do que eu gostaria de, para esses primeiros 15 minutos, colocar em discussão aqui com todos vocês, né? Ainda mais no ambiente da SBFIM, fico super feliz por poder usar o termo inconsistência intertemporal, embora é triste isso, mas em política social. Eu acho que o que nós estamos enfrentando agora, a mensagem que eu quero, enfim, passar nesses primeiros 15 minutos, é dizer que nós reagimos, eu acho, a meu ver, razoavelmente bem, rapidamente, na questão das políticas sociais para a pandemia. Fizemos a maioria das coisas que os países do mundo fizeram, tem problemas de implementação sérios em alguns casos, vou voltar a isso. Só que isso, principalmente o auxílio emergencial, aparentemente um sucesso bastante razoável na mitigação da pobreza, só que são políticas que vocês já falaram, e é verdade, não é sustentável ao longo do tempo, tem um problema de sustentabilidade financeira muito sério, então isso trouxe um problema a mais para a política, né? Como é que você sai disso, agora que você entrou nisso, e com razoável sucesso. E o segundo é também uma questão levantada por Bonomo, que é uma inconsistência também dos nossos desenhos das políticas sociais. A gente já tinha um sistema bastante complexo, cheio de camadas, inconsistente, mas bastante generoso e grande. E agora a situação pós-pandemia, a pobreza, a questão social muda um pouco, o perfil do mercado de trabalho muda, o perfil do desempregado muda, o perfil dos pobres muda, novos pobres, velhos pobres, etc. E isso requer um novo desenho da política. Então, eu vejo essa é a grande questão, as duas grandes questões da nossa política social agora. Alguns números rápidos, para vocês terem a ideia da dimensão que foi esse ímpeto, digamos assim, de reação de política social à pandemia. O Marcos já falou razoavelmente aí dos números, vou falar muito em breve, fixar só na primeira coluna, quantos bilhões de reais alocados nesse ano para as reações à pandemia. Estamos falando em torno de 500 bilhões de reais, né? Alguma coisa para a saúde, como o Marcos falou, estados e municípios é o segundo maior, mas o impressionante as medidas socioeconômicas, dá 382 milhões, e aqui basicamente é auxílio emergencial. Já se gastaram quase 90, imagino, mas isso é o que está programado para esse ano, né? Fora os créditos extraordinários, educação, etc. Então, nós estamos falando de 521, dos quais as medidas socioeconômicas, mais que saúde, em 382 bilhões. Como é que estão distribuídos? Então, aqui está todas as medidas feitas, o que o mundo inteiro fez, e que o Bonomo ressaltou. De um lado, a garantia de emprego àqueles que estão empregados, como nós somos um mercado dual, formal e informal, isso chega ao formal e funcionou razoavelmente bem. Os bancos de horas, a redução de jornada e salário, coisas que a gente não via antes na história brasileira, vimos redução nominal de salário, obviamente com compensação do seguro-desemprego. Isso funcionou razoavelmente bem, tem funcionado, inclusive acordos entre sindicatos e empresas, sindicatos trabalhadores de empresas, para prorrogar, para barganhar isso. O que não funcionou muito bem e que não está funcionando é o crédito para capital de giro. Isso fala muito do nosso sistema financeiro. Eu costumo dizer que a pandemia realçou duas nossas grandes deficiências de mau funcionamento dos nossos sistemas e instituições. Por alguma razão, não se irrigou totalmente nas empresas o capital de giro, esses créditos, né? E como também o problema da informalidade desses auxílios emergenciais chegar a isso. Então, isso realçou bem esses nossos dois problemas. E aí, desses todos, o grande gasto de 254 bilhões para esse ano é o auxílio emergencial, o famoso R$600 mensais, eu me focarei neles. Rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia da escala desse programa,
A gente está falando, grosseiramente, olhem na coluna PNAD Covid, que saiu agora do IBGE, um belo esforço do IBGE para pegar alguma fotografia aí do que está acontecendo. Né? Nós estamos falando de um total de quase 30 milhões de domicílios brasileiros elegíveis ao programa, que dá em torno de 41% de domicílios. Eu dou o número de domicílios porque a PNAD Covid pega informações para domicílios, não pessoas. Mas se a gente botar aí 3, 4 pessoas por domicílio em média, vocês têm ideia da escala desse programa, né, de elegíveis. Nos dados do próprio governo, são cerca de... Aqui o dado que eu peguei, Bonomo, 54 milhões, mas já tem um pouco mais, como você falou. E qual é o grande desafio disso tudo? Eu acho que um bom efeito positivo disso é que, para chegar a todos eles, a gente tinha uma grande informalidade, que eu chamo aqui os invisíveis das políticas sociais, que, com essa política, tornaram-se visíveis. Aqui a gente fez um esforço. Então, eu peço para vocês olharem a PNAD Covid, eu sempre coloco a PNAD anual de 2019 para vocês compararem, mas por força do tempo vou me focar na PNAD Covid. Né? No que seria visíveis, aqueles que são visíveis aos olhos do poder público para chegar à política social, e os seriam os invisíveis, que são os informais, sem carteira, que não estão na contribuição social, ou mesmo os conta próprias, que não contribuem para as contribuições sociais, etc., Então, a gente está falando aí de um total de elegíveis, no urbano, no total, uns 37 milhões, no rural, uns 10 milhões, né? Dos quais seriam aí em torno de invisíveis, vamos somar aí esses 5,4 mais 1,1 e 7 milhões de invisíveis aí, que foi um desafio para a política chegar, né? E o fato é que eu quero mostrar aqui para vocês aonde chegou esses R$600 e esses 1.200. Então, aqui eu fiz o gráfico da proporção das pessoas que estão no programa, né, em notificação acumulada, em relação à renda per capita domiciliar, subtraindo o valor da transferência, que eu estou chamando, então, ex ante, do primeiro percentil ao percentil mais rico. Então, vocês veem que chega a 70% desses benefícios estão chegando a 70% dos beneficiários estão nos 50% mais pobres da população brasileira. E eu comparei com a focalização do Bolsa Família, claro que não tem a mesma focalização que o Bolsa Família, né? Por duas razões, porque é mais generoso mesmo, é para chegar a pessoas que não estão tanto no Bolsa Família, né? Mas também por conta da maneira como foi feita e tudo isso. Para vocês terem uma ideia, né, aqui eu coloquei, fixando por decil da renda per capita domiciliar, onde a proporção por decil de beneficiários. Então, eu vou fixar no primeiro e segundo decil, dos 10% mais pobres do Brasil, segundo a PNAD Covid, 76% estão em domicílios, né, 76% estão em domicílios que recebem esse auxílio. Dos 20, no segundo decil, 81%. Então, é impressionante o alcance disso, na verdade. Então, para vocês terem uma ideia, né, do efeito disso, digamos assim, aqui, é claro, é um exercício muito rápido que a gente fez de comparação. Se a gente olha as linhas, aqui eu estou usando as linhas de pobreza do PNUD, tá? Que são linhas de pobreza mais altas do que, em geral, a gente usa. De acordo com a linha de pobreza do PNUD, em 2019, a gente tinha cerca de 30% de pobres, né, e se usarmos a linha de extrema pobreza, teríamos 9,4% de pobres. Olhando a PNAD Covid, nós teríamos hoje, usando a renda sem a transferência, 41% de pobres e 17% de extremamente pobres. Então, saltaria de 30 para 40, saltaria de 9 para 17. Tá certo? E com essa transferência, a pobreza é 25% e a pobreza extrema é 3,7%. Então, temos hoje uma incidência de pobreza registrada pela PNAD menor do que antes da pandemia, né? Obviamente,
distribuir 250 milhões ao longo desse ano para todas essas pessoas. Claro que tem problema de focalização, mas eu quero chamar a atenção a vocês que o nosso problema de focalização do auxílio emergencial não é um pouquinho mais grave do que, por exemplo, do Bolsa Família, que é uma boa focalização. Então, de fato, a minha leitura dos números é que não erraram tanto assim. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa primeira tabela 9, olha a PNAD Covid, o segundo número, 35,8%. Isso quer dizer que, do total dos beneficiários, dos potenciais beneficiários, pela regra, 36% não estão recebendo, o que corresponde a 10 milhões de domicílios, né? E enquanto tem dos que não são elegíveis, obviamente usando as regras na PNAD Covid, 21% estão recebendo, o que dá em torno de 8,9 milhões de domicílios. Tá? E eu coloquei embaixo os índices de focalização e de erro do Bolsa Família ao longo do tempo, e só para enfatizar que esse 35 e 21 vai mais ou menos em consonância o que era os erros de focalização do Bolsa Família em 2010. Hoje o Bolsa Família está melhor focalizado, né? Então, passando rapidamente então, por todos esses números, eu queria fazer as considerações gerais da minha leitura sobre tudo isso, né? O primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é o que foi colocado por Marcos, Armínio e o Bonomo, né? Então, a gente está falando de um programa muito generoso, né, R$600 e R$1.200 em relação à nossa renda per capita, muito grande, um programa que chega a 50 milhões de domicílios, né, de pessoas, e com um custo fiscal muito grande, né, de 256 bilhões aí que se quer gastar esse ano. Só para vocês terem uma ideia, esse número de 256 bilhões é mais ou menos o valor de todo o programa de proteção social brasileiro, em que você adiciona não só o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, como também toda a proteção do trabalhador formal, FGTS, seguro-desemprego, salário família, abono salarial, tudo isso junto dá mais de 200 bilhões, um pouco mais de 200 bilhões, que é o valor do auxílio emergencial desse ano. Então, praticamente dobramos os recursos de proteção social brasileira, né? Sem falar do auxílio à folha salarial, etc. Então, é uma coisa realmente impressionante de escala, né? E, obviamente, não se sustenta. Então, tem um problema sério que o governo se colocou de ter feito isso muito generoso e com impactos reais na vida das pessoas, vide a redução da pobreza, né, significativa como está, e isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, como fazer para sair disso, né? Tem algumas saídas, não saídas rápidas, mas algumas medidas para mitigar esse problema, né? Note que, por um lado, agora, eu acho que temos uma consequência benéfica disso, é que eu acho que praticamente vai acabar a invisibilidade de muitos cidadãos brasileiros à política social e à política em geral. Então, temos uma capacidade agora muito grande de termos um grande, digamos assim, cadastro e informação sobre todos os pobres brasileiros e todas as famílias brasileiras. Isso é um instrumento muito importante para políticas sociais, né? Então, eu acho que com isso se resolve o problema, digamos, informacional do Estado brasileiro para fazer políticas sociais. Que políticas sociais fazer? Aí agora que está a questão. A gente precisa sair dessa armadilha que nos metemos agora, que teve um êxito importante, mas não é sustentável, e reduzir esses recursos, mas que eles se tornem mais efetivos e mais eficazes, né? Para isso, eu acho que não tem muito segredo, é melhorar a efetividade deles, com melhorias de focalização, de chegar a quem precisa,
Mas eu acho que tem um desafio que é o que o Bonomo colocou. O perfil mudou, o perfil vai mudar. A pobreza que era antes, a pobreza que era depois, a gente não sabe como serão esses novos pobres, as pessoas que perderam emprego e talvez não voltem a ter como era antes. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser consideradas. Então, nós temos que não só reduzir isso em termos de valores e de recursos, né, para caber no nosso PIB, mas, além disso, nós temos que redesenhar o programa e toda a proteção social para termos alinhamentos e consistências para ganhos de produtividade e para mitigar esses novos tipos de vulneráveis, novos tipos de pobres. E aí a questão informacional é super importante, porque pode ser que a informação local da necessidade daquele pobre naquela região seja muito diferente de um outro pobre em uma outra região. Então, o nosso sistema federativo agora vai ter que funcionar muito bem. Eu vou ficar por aqui, Marcos, para dar essa primeira linha geral, tá bom? E aí a gente volta para mais detalhes depois. Obrigado. Obrigado, André. Fazer breves comentários e entrar nas perguntas, tá? Quer dizer, primeiro só um ponto para ficar claro. Quer dizer, não tem aumento de carga tributária que dê conta. Porque esse aumento de carga tributária tem que ser recorrente, porque o gasto obrigatório continua a crescer. O teto de gasto é só um sinaleiro, ele só alerta, ele não segura o gasto. Tá? Ele cria um constrangimento para a despesa discricionária, ela está no talo, não tem o que fazer. Então, ou se interrompe o gasto obrigatório, ou vamos ter que aumentar a carga tributária a cada 3 ou 4 anos. Não tem jeito. Fora o buraco que vem daqui. Para dar uma noção dos números aqui, e já respondendo algumas coisas e passando a bola adiante, né? Se você dobrasse a alíquota sobre o lucro real no Brasil, e aí vou esclarecer já um ponto que apareceu. Tem esse mito no Brasil que o dividendo não paga imposto. Né? Não sei de onde é que esses mitos aparecem. Né? Quer dizer, o dividendo é o lucro que já pagou o imposto. Então, em vez de falar dividendo, vamos falar o lucro que já pagou o imposto. Né? Só que no Brasil a gente tem um regime diferente que a gente prefere cobrar integralmente na origem do lucro. Né? Agora, tem empresa que paga muito imposto, tem acionista que paga muito imposto retido na empresa, lucro real, e que paga pouco, que foi o ponto de Armínio antes, como simples lucro presumido. A pessoa física pode ter uma renda de 2 milhões de reais por ano, e se é cotista do simples, do lucro presumido, vai pagar 10% de alíquota sobre o imposto de renda e CSLL. Se, no entanto, tem uma renda de 10 mil reais, é pensionista de um fundo de pensão, que tem ações de um banco, vai pagar 45%, mesmo que a sua renda seja de 10 mil. Então vamos separar, então aqui entre pessoal de finanças, separar o que é incidência legal do que é incidência econômica. Né? Bom, então se você dobrasse a alíquota efetiva sobre o lucro real, isso é, as empresas, né, do lucro real passassem a pagar 68%, 70%, de alíquota sobre o lucro, né, fiscal, e aí seriam tendo 50%, 60% alíquota efetiva, ou os bancos, 90%, você conseguiria arrecadar 260 bilhões de reais nos lucros pré-crise, o que não paga nem metade do auxílio emergencial anualizado. Tá? O benefício final é pouco mais de 600 reais por pessoa, que tem uma série de alíquotas. Só para dar uma noção do tamanho da encrenca que a gente está. Tá? Nessa questão do gasto, aí eu acho, Armínio, e esse é um ponto que eu e Armínio já conversamos várias vezes, acho que tem um desafio, porque não adianta reforma administrativa. Não adianta. Você vai ser só melhora para frente. E quando você faz as contas e simulações, o tempo que demora para ter impacto, né, você não consegue interromper a dívida sair de controle com as regras atuais. E aí eu acho que vou ter que enfrentar uma discussão difícil no Brasil, muito difícil, que é do direito adquirido, que é o que exatamente torna impossível cortar gasto no Brasil. Né? É uma discussão dura, difícil, o Supremo vai ter que algum dia... isso aí, a realidade vai impor essa discussão, não temos aqui. Mais um comentário rápido, só para facilitar a vida. Bonomo falou, eu acho que outros falaram, não tem problema de liquidez, não tem problema de liquidez. Essa crise tem problema de risco de crédito. Você não sabe a probabilidade do devedor sobreviver à crise, e por isso que não tem o crédito. Não é porque falta recursos, é porque tem o medo do cara quebrar. Né? E no Brasil, como a legislação de jurisprudência é muito favorável ao devedor, além do mais, se ele é pequeno,
Conceder dinheiro é um imenso risco de crédito. E vamos lembrar, quando tem risco de crédito, você não tem que ter só o funding, você tem que aportar capital na instituição. Você aporta em duas linhas do balanço. O acionista, ou via dívida subordinada dos seus recursos, tem que aportar capital, né? que é exatamente o seguro do risco inesperado associado. Né? Então não adianta ter só o funding. Né? Alguém tem que bancar esse risco de crédito. Então o problema que a gente viu aqui, como o Bonomo disse, foi muito mais de risco de crédito. Né? De novo, você quer fazer auxílio para a transição, não é papel do sistema financeiro. Né? Bom, deixa eu entrar aqui então agora aqui mais alguns pontinhos aqui para passar. Uma pergunta para mim, já me livro dela, né? Tem uma série de projetos, cabotagem, energia, gás. Será que infraestrutura também pode ajudar o crescimento? Eu acho que sim, mas que não. Tá? Por que a resposta é ambígua? Sim, esse é o caminho. Quer dizer, melhorar o ambiente para esses investimentos acontecerem, criar segurança jurídica, acertar todo o problema do Poder Executivo, saber fazer projetos executivos, tem que mexer uma série de leis, lei de licitação, enfim, tem uma encrenca grande, esse é o caminho. Por que o que não? Porque a tendência no Brasil, sobretudo na última década, é imaginar que resolver esses problemas é uma grande lei, que é um pouco a falácia que estava com o saneamento. É importante mexer no marco de saneamento? É óbvio que é. Mas tem que entender a complexidade disso. Não é uma lei que vai resolver. Tem todo um sistema que tem que ser construído e modificado, tem questões de contratos. Quando você entra na minúcia do problema, é um pequeno pesadelo. Né? Mas tem que começar. Se menor dúvida, tem que começar. Agora, eu acho que muitas vezes fica essa fantasia que bastam duas leis, é que nem a tributária. Mesmo a PEC 45, que é muito bem desenhada, depois dela tem mais de ano de leis complementares para serem desenhadas, só para aquele aspecto que é um pedacinho pequeno do que seria uma grande reforma tributária, e já é muito complexo. Tá? Então, acho que perdeu-se um pouco no Brasil, na política pública, a compreensão de como é o desenho e a implementação de política pública e a sofisticação dos seus detalhes, né, com essas soluções um pouco mágicas que vêm. Bom, deixa eu começar aqui, então, passar a bola adiante. Né? Armínio, temos riscos de volta de inflação para frente no mundo? Como é que você avalia isso? E no Brasil em particular? Mais no Brasil do que fora. Eu não vejo um final feliz para esse quadro que nós estamos traçando aqui. E a nossa história sugere que a inflação pode acabar sendo, sim, consequência disso. As regras fiscais que nós tínhamos, que pareciam boas, lei de responsabilidade fiscal, não mexia com gasto, mas não foram suficientes para impedir o colapso aí de 2014 e 2015. O governo não está mostrando energia em pelo menos começar a colocar a bola em jogo. Eu te ouvindo, eu disse assim, o que está faltando? O que está faltando é encarar a realidade e, a partir de um diagnóstico adequado, explicitar as necessidades. E eu não sei ainda até onde nós vamos ter que esticar a corda para que isso apareça. Hoje o governo está injetando essa cortisona monetária e encurtando os prazos. Mas isso nos fragiliza ainda mais. Né? Então, assim, eu acho que é preciso, não sei, gente como nós aqui, insistir, falar, mostrar, até que em algum momento se faça alguma coisa. E eu não tenho, infelizmente, assim, a parte cambial hoje tem uma âncora com as reservas, mas essa não é uma âncora infinita. Então, por ali pode surgir um canal de transmissão do buraco fiscal para, eventualmente, a inflação. Mas não é o único. Acho que o canal geral das expectativas pode acontecer no Brasil. Nós estamos cansados de saber que recessão e inflação aqui caminham juntas. Não é só uma questão de demanda. Existe, com frequência, uma questão de confiança em tudo. Não é só em um ou outro aspecto. Só para completar, e eu diria reforçar o seu ponto. Quer dizer, muitas reformas foram feitas desde Temer, reforma trabalhista, uma reforma da Previdência que avançou um pouco,
Agora, essa do saneamento, os ajustes foram feitos no BNDES, foram de grande peso. Olha só o sufoco que é para conseguir meio ponto ou 1 ponto do PIB, Marcos. Eles conseguiram 2 pontos lá. Não é de se jogar fora. Mas tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando, eu acho que é um senso de direção. Para onde é que nós estamos indo? Quais são os nossos problemas? Vamos lá, vamos encará-los. E eu não confesso que eu não sou muito otimista, e daí os cenários macroeconômicos podem ser bem ruins mesmo, nessa linha da inflação ou de uma espécie de implosão econômica. Nós já estamos tendo, né? Quer dizer, o PIB per capita vai ter caído 15%, somando a crise Dilma e a pandemia, fora que possa eventualmente cair depois. 15%, você deveria ter crescido 15%, faz a conta. Quanto que nós estamos pagando aqui de qualidade de vida para as pessoas. Quer dizer, com detalhe, Armínio, caiu 15% para o setor privado, né? Para o governo cresceu a sua renda nesse período. Né? Muito bem então, lembrado. vai aumentando a desigualdade. E hoje, grande parte da desigualdade está no próprio governo. Né? As pessoas têm a fantasia que o Brasil é um país de bilionários, ricos não pagam imposto. Essa é a nossa dificuldade de reconhecer que nós somos os ricos. Né? Todos nós. Você ganha mais de 25 mil reais, 30 mil reais por mês no Brasil, você está entre 1% dos adultos mais ricos do país. Né? Então é um discurso da sociedade um pouco esquizofrênica. Como você fala, não reconhece a sua própria realidade. Né? Deixa eu pegar aqui, pegar aqui uma discussão que o Rajan trouxe lá nos Estados Unidos, que ele falou, olha, essa crise foi pior do que a gente imaginava, a gente achou que era uma coisa temporária e era botar dinheiro, né? E trazer travessia, pois é um pouco mais longa, não dá para salvar todo mundo, tem muito negócio aqui que vai quebrar, não tem jeito, e não tem dinheiro para preservar, é da vida, quebra e volta, né? Quebra Antônio, volta José no mesmo lugar, fazendo provavelmente a mesma coisa. Como é que você avalia esse diagnóstico que o Rajan fez há algumas semanas para os Estados Unidos, para nós aqui? Esse assunto polêmico, né? Eu confesso que eu fico meio no meio, assim, né? Um dos argumentos, acho que o Rajan tem um bom ponto, tem um ótimo ponto. Quando a gente tenta trazer esse ponto para o Brasil, quer dizer, o que pessoas que também são fãs do Rajan e acreditam que o diagnóstico dele está certo para os Estados Unidos, diz o seguinte: no Brasil é muito mais custoso você abrir e fechar a empresa do que nos Estados Unidos. E então isso faz com que esse custo de destruição de empresas seja maior aqui do que lá. Eu acho que o argumento também depende de uma coisa que a gente não sabe avaliar, né? Existe nos Estados Unidos, por exemplo, acompanhando como é que está sendo, como é que é a possível volta, como é que é a possível recuperação. Tem um paper do Eric Hurst que mostra que uma parte da recuperação são os mesmos trabalhadores que foram demitidos voltando para as mesmas firmas. Mas tem um outro paper do Nick Bloom e coautores que mostram que uma parte substancial do choque é realocativo. Quer dizer que você vai ter perda de emprego permanente. Então, se você acha que essa parte de realocação é uma parte muito importante, a gente tem uma incerteza, a gente não sabe isso, então não vale a pena tentar ficar financiando empresas, porque a maior parte delas elas não vão ser viáveis no futuro. Se fosse um choque temporário tradicional que vai e volta, faria mais sentido financiar empresas da mesma forma, mas se você tiver uma economia flexível, que é fácil demitir, recontratar, é fácil fechar bem a empresa, não necessariamente você deveria fazer alguma coisa. Então, esse argumento de que é difícil abrir e fechar, para o Brasil vale menos. Não é bem assim, né? Para empresa pequena é fácil abrir. A empresa pequena é muito fácil abrir no Brasil. Fechar pode ter custo trabalhista, outros custos, mas para abrir não é complicado. E lembra que nos Estados Unidos, mesmo em épocas normais, a criação e destruição de empregos é uma enormidade. E, aliás, o fator que mais explica o aumento de produtividade no setor de serviços, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? A gente sabe disso. É exatamente poder fechar e abrir. E no Brasil, esse processo é muito mais lento, né? De todas as distorções que a gente conhece, do tamanho médio de empresa, do tempo-vida dela. Né? E esse processo, pelo contrário, ele é muito mais difícil de acontecer no Brasil. E isso parece ser uma explicação importante da nossa baixa produtividade.
você tem aquele gráfico que você gosta bastante, que tem Eu aquela gosto. cauda esquerda de um monte de firma pequena improdutiva que não parece sair, né? Que não há destruição suficiente de empresas de baixa produtividade. Isso aí. Né? Que é a parte, parece que, bom, acho que a parte importante da diferença de renda dos países é exatamente tentar fazer o que muita gente está propondo, que é preservar a empresa pequena, que está com dificuldade, mas que você olha no detalhe, ela já tinha problemas antes, que é o caso aqui atual. Muita gente que entrou nesses auxílios de empresa já estavam inadimplentes antes da crise. Né? Mas deixa eu pegar aqui só o André, então, para terminar, nosso tempo está acabando aqui. André, eu acho que depois a gente troca número, mas o meu número do que já foi gasto é maior do que o seu, bem maior. E tem bem mais coisa para entrar ali. Tá? Já está em 750 sem a prorrogação. O adicional, além dos 100 original, e prorrogando, vai aí, né? E com os outros, está chegando perto do trilhão. Tá? Finalmente o governo vai conseguir ter o seu trilhão, né? Quem diria? Mas, André, você falou que a focalização é adequada, mas também a gente sabe o número de pobres do Brasil, a gente sabe o número de pessoas na informalidade, em princípio esse era um auxílio para a informalidade, 62 milhões, tem alguma coisa acontecendo, não sei se o dado da PNAD contínua que você pegou está no começo, não pegou essa cauda nova que veio, a gente conseguiu aumentar em 20 milhões o número de CPFs do Brasil dos últimos 2 meses, segundo a auditoria, né? 20 milhões de CPFs. Nós temos 21 milhões mais CPFs do Brasil agora que brasileiros. Né? Então, não sei exatamente como é que está esse relato da PNAD contínua e a fidelidade do dado. Minha dúvida é, como é que a gente faz a transição? Essa é a grande questão, né? Você fala a transição do auxílio emergencial para... Isso. Tem 2 transições aqui. Tem uma que não tem muita saída, é como sair do auxílio emergencial. Mesmo se não fizer mais nada, porque mantendo tudo e com o auxílio emergencial não, é insustentável. Então, tem uma discussão, o PB diz, não, para de vez. Né? Tem a proposta do Paulo Guedes, não, vamos fazer um phasing out. Mas o fato é que não dá para, vai ter que cortar isso. Eu acho que reduzir esse valor, melhorar a focalização. Então, o que é reduzir? Reduzir a linha de corte de elegibilidade e focalizar mais no pobre. Mas, além disso, eu acho que tem a questão de aproveitar o momento para redesenhar todo o nosso sistema de proteção para fazer um sistema no todo consistente entre si, né, entre todos os programas, e com os incentivos corretos para estabilidade de renda, de ganho de fluxo de renda e ganho de produtividade. Né? E recursos que não faltam. Temos 200 bilhões e tantos com o FGTS, com abono, com Bolsa Família, com seguro-desemprego e mais esses números aí que você falou. Então, eu acho que recursos tem. Agora a questão política de redesenhar e focalizar nos mais pobres. Nós temos condições de fazer isso, sim. Certo. Mas com aquele desenho unificando todos os programas, é a velha proposta, né? Unificar todos os programas, faz uma espécie de imposto de renda negativo, focaliza direito, usa os cadastros, os conselhos municipais, faz a transferência e integra os programas de mercado de trabalho, seguro-desemprego, FGTS. Exatamente. Isso é importante, Marcos, porque a gente tem a discussão no mundo da renda básica universal versus focalização. A gente já tem um sistema de proteção tão complexo, tão desenhado, e botar uma renda básica por cima disso, além de ser fiscalmente impossível, ainda eu acho ruim em desenho, porque você vai dar pouquinho para cada um e não vai resolver o problema da extrema pobreza. E nós temos recursos para resolver o problema da pessoal, vocês têm que apresentar uma proposta redonda, lógica, urgente. Está pronta. Está pronta há anos. Está pronta. A gente mandou circular. Reapresenta, que eu acho que o pessoal não está sabendo. Não, já foi apresentado várias vezes. Está rodando. Já apresentamos, inclusive, aqui na escola, para muita gente lá de Brasília. Vocês não estão insistindo o suficiente. Ó. Não, já fizemos isso várias vezes, mas aí tem outras lógicas que acontecem. Né? Só um comentário aqui. A vantagem, Marcos, só para fechar, isso que você falou, temos novos CPFs. Então, note, a gente aumentou a base agora para chegar a essas pessoas e, potencialmente, no futuro, a base de tributação também. Não, mas são 20 milhões de CPFs a mais que o número de brasileiros, tá?
Ah, bom. Então, Ah, é isso. Ô, Mar... Estou falando só que a questão da focalização é a mais do que brasileiros. Ô, Oi, Marcos, Marmin. eu sei que esse é um assunto que a gente fala há décadas, mas eu acho que a hora aparece, eu acho que a hora apareceu. Tá bom. Vamos Isso. botar isso aí na prata. Isso aí tá. A grande dificuldade para isso, eu vou casar aqui para pegar uma pergunta que veio sobre informalidade e se meio digitais, reduz informalidade. Vamos entender uma coisa: no Brasil, informalidade não significa pagar pouco imposto, nem pagar muito menos imposto, por uma razão. Como a nossa estrutura tributária está toda indireta nos preços, né, o informal paga imposto. Ele paga imposto. Ele vai fazer a sua... muito imposto ele paga. Não vai pagar seu valor adicionado que ele gerou, mas é um número baixo. Então, não tem muito essa coisa o setor da economia, a gente paga muito mais imposto que pode imaginar, não é à toa que tem uma carga tributária tão alta na comparação com os emergentes. Agora, eu acho que aí tem um segundo desafio, eu vou concluir aqui, para essa questão da informalidade, que é um grande problema no desenho da Previdência brasileira, que é a contribuição para a Previdência. Nós inventamos um modelo social em que todo brasileiro tem direito à aposentadoria com salário mínimo, né? Não interessa se contribuiu ou não contribuiu, né? Bacana, é meio raro isso no mundo, isso não tem geral no mundo, né? Nós construímos no Brasil, no campo aos 60 anos, na cidade aos 65 anos, mas se você não tem nenhum benefício associado a formalizar quando você ganha um salário mínimo, para que você vai contribuir à Previdência? E contribuir no montante que a gente contribui no Brasil. O setor formal, o trabalhador formal no Brasil, paga uma alíquota efetiva de 50%. Quem paga imposto no Brasil é o trabalhador formal e a empresa do lucro real e os bancos. Ele é quem paga verdadeiramente imposto sobre a renda. Com uma alíquota tão alta, trabalhadores que estão ali na beira do salário mínimo, olha, eu vou reduzir a minha renda num montante muito alto e eu não vou ganhar nada com isso, porque a Previdência não me dá nada com isso. Então, um grande desafio para reduzir a informalidade e fazer os programas sociais como o André está propondo, que é onde dá a encrenca, que é a transição da informalidade para a formalidade, é a desoneração do primeiro salário mínimo, né? E aí tem um problema de como é que você financia isso, e aí de novo se esbarra nos gastos obrigatórios que crescem, porque não tem como aumentar a carga tributária com esses gastos crescentes. Mas é aí que está o grande desafio. Isso junta a discussão de informalidade, a integração dos programas sociais e a construção de uma rede de proteção social integrada, que hoje ela fica fragmentada nesses diversos níveis. Mas eu cheguei aqui nos 3 horas, 1h30, né? Rui, espero não ter decepcionado muito como moderador, um pouquinho mais que moderador, né? Moderador. Você que manda aí agora. Perfeito. Gostaria de agradecer a vocês, Marcos, Armínio, Bonomo e André. Foi uma excelente discussão. Eu espero que em breve possamos fazer isso presencialmente também, talvez no próximo encontro. E eu queria relembrar a todos que estão presentes que todos os seminários, os painéis que tivemos nos últimos 2 dias vão estar disponíveis no YouTube a partir de amanhã ou durante esse fim de semana. E vale a pena revê-los todos. Dá vontade de rever esse também. E espero contar com vocês em breve, presencialmente de novo. Obrigado mesmo. Queria, antes pessoal, de encerrar, muitas das perguntas foram colocadas aqui que têm respeito com liquidez, com empresas. Foi objeto de um dos painéis que nós tivemos ontem, inclusive com o Rajan. Então, foi uma discussão excelente, coordenada pelo Heitor Almeida, com a presença também do João Manuel Pinheiro, né? E que, como o Rui colocou, estará no YouTube da SBFim em breve. E, por último, queria agradecer os nossos palestrantes por esse excelente painel, por não terem se omitido nos temas mais polêmicos que a gente está passando no momento, mas, sem dúvida, pelos comentários que eu recebi aqui, foi muito bem-vindo por todos que participaram da sessão. Nosso muito obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Gente. Tchau. Valeu.